Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero abordar um assunto que pouca gente conhece e é relacionado com a análise de valor agregado e eu acho um dos indicadores mais interessantes para avaliar desempenho futuro de projetos, que é o que a gente chama de TCPI, ou To Complete Cost Performance Index. Se a gente observar no uso da análise de valor agregado, o CPI, ou índice de performance de custo, né, ou o índice de desempenho de custos, o CPI ele mostra a taxa de agregação financeira que eu tenho dentro de um projeto, ou seja, o quanto eu estou gastando para agregar um determinado valor. Então, por exemplo, se o meu CPI é 0,8, por exemplo, isso indica que o quê? Para cada dólar ou para cada real que eu gasto, 80 centavos estão se agregando no produto, ou seja, eu estou com uma performance e uma perda de aproximadamente 20%. O índice CPI ideal seria o índice igual a 1, ele é acima de 1. Eu estou, vamos dizer, com uma tendência de terminar abaixo do orçamento e o índice abaixo de 1, eu estou com um problema de desempenho. E o que é o TCPI? O TCPI é o índice futuro. Para quê? Para que você termine o seu projeto com CPI igual a 1. Então, por exemplo, se o seu projeto está com CPI de 0,8, você precisa saber o seguinte: o quanto eu tenho que melhorar no futuro para o meu projeto não estourar o orçamento? Ou seja, qual vai ter que ser o meu CPI futuro a partir desse momento? Para quê? Para que eu compense. Uma das formas que eu gosto mais para explicar o conceito de TCPI é o conceito de notas escolares. Se, por exemplo, você foi muito bem num determinado bimestre, no outro bimestre você pode ir mal. Por quê? Porque um bimestre compensa o outro. O TCPI é a mesma coisa. Não é? Ou seja, o TCPI é a compensação que você precisa fazer. Óbvio, eles são sempre opostos. Se o meu CPI for menor do que 1, o meu TCPI é sempre maior do que 1. Se o meu CPI for maior do que 1, e bem, eu posso até perder performance no futuro que eu vou terminar o meu projeto bem. O meu TCPI é menor do que 1. Bem, uma coisa que, óbvio, todos vocês devem estar querendo saber é, como é que eu calculo o TCPI? Não é? O TCPI, ele é calculado de uma forma muito simples. É basicamente o que falta agregar dividido pelo dinheiro que eu ainda tenho. Então, se a gente pudesse traduzir nas fórmulas de Earned Value, de valor agregado, seria o orçamento total final do meu projeto menos o que eu agreguei. Traduzindo, orçamento menos BCWP, ou menos EV, dividido pelo orçamento menos o que eu já gastei, ou seja, o meu ACWP. Então, na verdade, a conta é o BAC, que é o orçamento, menos BCWP, dividido por BAC menos ACWP. Essa é a lógica. Por favor, não é uma álgebra simples. Não é uma álgebra assim. O CPI final tem que ser 1. Então, se o meu CPI está em 0,8, o TCPI tem que ser 1,2. Isso só é verdade a 50% do custo. Ou seja, se o projeto estiver consumido 50% da verba total que ele tinha. Exatamente a 50%. Porque, na verdade, se o meu projeto tiver a 20% e o meu CPI tiver 0,8, o meu futuro eu não preciso ir a 1,2, porque eu ainda tenho 75% do meu dinheiro para gastar. Então, meu CPI vai ser 1,1 ou alguma coisa acima de 1. Então, sempre a fórmula é o que falta agregar dividido pelo que falta gastar. Eu odeio decorar a fórmula de análise de valor agregado. Eu acho que é desnecessário. Se a gente entender o conceito, a gente consegue compreender e montar as fórmulas. Ou seja, TCPI, poxa, o trabalho que falta fazer, o que falta agregar, dividido pelo dinheiro que falta gastar, né? Que eu ainda tenho para gastar, que é o quê? O que eu previ de orçamento menos o que eu já gastei. Agora, qual é, para mim, a grande sacada do conceito de TCPI? É que existem vários estudos promovidos no governo americano, o professor Kenton Fleming fala isso, o Wayne Naba, o grande amigo da área de análise de valor agregado, eles falam o seguinte, que o projeto tem poucas chances de melhorar o seu CPI em mais de 10% se o projeto já tiver com 20% da sua execução. Bem, parece difícil o que eu falei, mas vamos tentar de um jeito fácil. Vocês já ouviram aquele ditado?
pau que nasce torto, cresce torto e entorta cada vez mais. Então o que eu quero colocar aqui é o seguinte, é que se eu estou a 20% do projeto, ou seja, se eu já agreguei o meu BCWP dividido pelo meu BAC, que é o meu orçamento, já for 20%, indica o seguinte, eu já produzi 20% do projeto. E a diferença entre o meu CPI calculado e o meu TCPI calculado for maior do que 10%, eu tenho um problema. Porque existe pouca chance de eu conseguir terminar esse projeto dentro do que eu previa. Esse é uma das grandes, para mim, sacadas do uso do TCPI. Agora, eu vou dizer uma coisa para todos vocês. É um índice, esses 10% que eu estou falando, é extremamente rigoroso. Se a gente for aplicar nos projetos nossos, nós vamos sair todo mundo apavorado, porque realmente é muito difícil quando você tem um problema de desempenho, você ter uma diferença só de 10%. Mas vale essa dica para vocês do uso do TCPI, um indicador rico, fácil de calcular, com um significado extremamente poderoso para o seu projeto. Bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast e até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá!